lá, pessoal, para correção da atividade avaliativa de vocês. A atividade disponibilizada lá na segunda-feira. Então, aqui estávamos falando sobre análise combinatória. Análise combinatória, recursos de contagem. Tá? A gente está trabalhando com recursos de contagem. Em nossos estudos, vimos que existem maneiras de se utilizar de análise combinatória, tanto em permutação simples ou com repetição, quanto em combinação simples. Então, darei tanto em permutação simples ou com repetição, quanto em combinações simples. De acordo com o que vimos em nossas aulas, das opções abaixo, qual das opções abaixo define a diferença entre permutação e combinação? O que diferencia uma permutação e uma combinação? O que diferencia um arranjo de uma combinação? No arranjo ou na permutação, a gente tem que a ordem dos elementos são muito importantes. Na combinação, a ordem desses elementos não faz diferença. Como a gente tem reforçado bastante ali nas aulas que a gente teve. A ordem desses elementos faz ou não faz diferença? A ordem não faz diferença é uma permutação, é um arranjo. A ordem faz diferença, a ordem é importante, é uma permutação, é um arranjo. A ordem não faz diferença, não importa a ordem que eu escolho, é uma combinação. Então vamos analisar as alternativas aqui. Na permutação, a ordem dos elementos não faz diferença. Não, mentira. Na permutação, a ordem dos elementos é muito importante. Na permutação, a ordem que os elementos são escolhidos é muito importante. Já na combinação, a ordem dos elementos não faz diferença. Opa, é um possível resultado. Não há diferença entre as duas, pois em ambas utilizam um princípio multiplicativo para obter resultado? Não, tem diferença entre as duas. Na permutação, a repetição está associada nos elementos. Na combinação, os próprios elementos se repetem. Aqui ele está dizendo que os elementos se repetem na combinação. Então a combinação, os elementos, lembra que a gente viu ali o caso, por exemplo, João e Maria se cumprimentam, depois Maria e João se cumprimentam de novo. A ordem que eles vão se cumprimentar não faz diferença. Então é uma combinação. E os elementos se repetem, então não tem como se repetir elementos em uma combinação. Em uma combinação, todos os elementos são únicos. Então, não é uma alternativa. Então, aqui, a única que se encaixa é a letra B. Na permutação, a ordem dos elementos que os elementos são escolhidos é muito importante. Já na combinação, a ordem dos elementos não faz diferença. Exatamente isso. Na permutação, a ordem que eles aparecem é importante. Toda vez que eu troco um de ordem, está gerando uma nova combinação. Na combinação, não tem diferença. Não importa a ordem que eu escolho eles, será uma única combinação. Beleza? Próxima questão. Um treinador de um time de futsal, tem à sua disposição 12 atletas que jogam em qualquer posição de linha e 3 goleiros. E deseja escalar time com 4 atletas e 1 goleiro. Para calcularmos de quantas maneiras diferentes pode ser escalado esse time, Para calcularmos de quantas maneiras pode ser escalado esse time, utilizamos o conceito de princípio multiplicativo, permutação com repetição ou combinação simples, tá? Vamos analisar aqui. Então eu tenho que escolher dos 12 atletas que jogam em linha e 3 goleiros. Então tem um total de 15 atletas. Onde 12 jogam na linha e 3 estão no gol, são goleiros. Então desses 12 atletas, tá? Vamos imaginar os goleiros. Eu tenho que escolher um goleiro. Tá? Aqui no goleiro não vai ficar tão fácil, eu vou ter que escolher um, Não fica tão fácil de entender. Mas vamos imaginar aqui os atletas, então. Digamos que eu escolho o João, o José, o Pedro e o Paulo.
São os 4 aqui que eu escolhi em uma situação hipotética. Vamos jogar na linha. Ele joga em qualquer posição da linha, né? Qualquer posição da linha. Então, digamos agora que eu escolho em outra ordem. Escolho José, Pedro, Paulo e escolho João. Mudou o time que vai jogar ou não? Não mudou. A ordem, mesmo eu escolhendo eles em uma ordem diferente, o time que vai jogar é o mesmo. É o João, o José, o Pedro e o Paulo. Eu escolher o José, o Pedro, o Paulo e o João. O João, José, Pedro e Paulo não faz diferença. E qual deles que não faz diferença, como a gente viu na anterior? Já na combinação, a ordem dos elementos não faz diferença. Então isso é uma combinação. Resposta correta. Para a gente calcular, né, esse tipo de questão, a gente está utilizando conceitos de combinação simples. Outra questão aqui. Um treinador de time de futebol tem à sua disposição, então aqui ele está perguntando, é a situação anterior, só que agora ele pergunta, né? De quantas maneiras a gente pode escalar esse time? A gente já definiu que é uma combinação, né? Já definimos que é uma combinação, então a gente tem uma combinação de 12 elementos, eu tenho que escolher 4 para jogar, são os que jogam na linha, e uma combinação de 3, eu tenho que escolher 1 para jogar. Tá legal? Então aqui, essas são as combinações que eu vou fazer. Eu vou calcular elas e no final eu multiplico os resultados. Então aqui uma combinação de 12 para escolher. Eu tenho que escolher 4, então vai ser 12 fatorial dividido por 4 fatorial, 12 menos 4 fatorial. Então vai ser 12 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 8 fatorial. Divisão de fatorial, abre o valor de cima até o maior valor do de baixo. Então vai ser 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Dividido por 4 fatorial vezes 8 fatorial. Por que eu abro o valor de cima até o maior valor de baixo? Eu simplifico ele aqui, ó. Então agora eu vou ter 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui divide por 4 dá 3, divide por 1 fica 11, divide por 2 fica 5, divide por 3 fica 3. Aqui dá 33, não, 3, 6, dá 6, né? 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 11 dá... na calculadora aqui. Então eu vou ter aqui dividido por 3 vezes 11 vezes 5 vezes 3. Vou aqui 3 vezes 11 vezes 5 3 vai ser igual a 495. 495. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 5 é 45. 45 vezes 11 é 495. Agora eu vou calcular a combinação de 3. Eu tenho que escolher 1. 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 3 menos 1 fatorial. Isso vai ser 3 fatorial dividido por fatorial vezes 2 fatorial. Então aqui a gente vai ter 3 vezes 2 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 2 fatorial. Simplifica eles. 1 fatorial é 1 vezes 1, que é 1. 3 dividido por 1 é o próprio 3. Então isso aqui vezes 3, 495 vezes 3, a gente tem que multiplicar. Vai ser um total de 1485. Ou seja, de quantas maneiras diferentes esse treinador pode escalar esse time? De 1485 maneiras diferentes. Né? Letra B. Próxima questão. Uma turma com 28 estudantes, né? Eles desejam eleger o líder e o vice-líder de turma.
De quantas maneiras diferentes poderá ser feita essa liderança? Primeiro passo, a gente vai identificar, isso é o que a gente está trabalhando com. É uma combinação, é um arranjo, é uma permutação simples, é uma permutação com elementos repetidos, né? É isso que a gente tem que identificar. Primeiro passo, a ordem é importante ou não? Vamos analisar. Se eu escolho o João para vice e a Maria para vice, então eu tenho o João de líder e a Maria de vice. Em uma outra situação eu escolho a Maria de líder e o João de vice. Faz diferença a ordem que eu escolho eles ou não? Faz diferença. É porque em um o João é o líder, no outro a Maria é o líder. Então em um o João toma a decisão, no outro a Maria toma a decisão. Então a ordem que eu escolho esses elementos é importante. Então nesse caso aqui, a ordem importa. Nesse caso aqui eu posso utilizar tanto fórmula de arranjo, que seria o arranjo 28 estudantes. Eu tenho que escolher 2, vai ser dado aqui por n fatorial dividido por n menos p fatorial, né? Ou, onde é que eu tenho o n e o p, ou posso simplesmente utilizar o princípio multiplicativo. Seria, eu tenho um cargo para líder e um cargo para vice. Quantos podem ser escolhidos para líder? 28. Quantos podem ser escolhidos para vice? 27. Então eu tenho aqui 28 vezes 27, que vai ser igual a 756. Ou fazendo pela fórmula, né? A gente pode utilizar a fórmula aqui, que seria um 28 fatorial dividido por n menos p, que seria 28 menos 2 fatorial. Então seria aqui, ó, 28 fatorial dividido por 26 fatorial. Abre o valor de cima até o maior do de baixo. 28 vezes 27 vezes 26 fatorial dividido por 26 fatorial. Simplifica eles, você vai ter aqui 28 vezes 27, que é a mesma coisa que a gente tinha aqui, ó. Vai ser igual a 756. A gente vai chegar aqui no mesmo resultado. Então, de quantas maneiras podem ser formada essa liderança? De 756 maneiras diferentes. Próxima questão. Em uma mesa estão dispostos 12 livros, sendo que 3 são iguais de matemática e 2 são iguais de histórias. De quantas maneiras diferentes podemos organizar esse livro em uma pilha? Então a gente tem 12 livros e a gente quer organizar eles em uma pilha. Então digamos aqui que eu tenho livro de história, de geografia e de matemática. Então arrumei nessa ordem. Eu coloquei livro de história, depois de geografia, depois eu coloquei de matemática. Em um outro momento eu coloquei o de matemática, o de geografia e o de história. Eu estou gerando uma pilha diferente? Tô, porque os livros são diferentes entre si. A ordem que eu escolho esses livros vai fazer diferença na pilha. Então eu tenho uma pilha começando por história, agora eu tenho uma pilha de matemática. Então aqui eu tenho que a ordem importa. A ordem sendo importante, eu tenho que analisar o seguinte. Eu vou utilizar aqui o princípio multiplicativo, que é o mais tranquilo de se calcular. Só que nesse caso a gente tem livros iguais, tá? E já no momento aqui que ele diz, tá? Quando ele já coloca no enunciado que ele está explicando, que a gente já conversou sobre isso, tá? Reforçando aqui. Se ele deu para vocês repetições, ou seja, elementos repetidos, 3 livros são iguais de matemática e 2 são iguais de história, a gente já sabe que não é combinação, porque combinação não tem elementos repetidos. E ele só vai ter elementos repetidos na permutação. Tá? E como é que a gente vai calcular a permutação? Então a permutação de n elementos, onde existem elementos repetidos, lembra lá do alfa, do beta, gama, onde isso é o número de repetições. A gente tem que eliminar essas repetições. Então vamos ter aqui o seguinte: 12 fatorial
dividido pelo número de repetições, que são 3 de matemática vezes 2 de história. Tá? Aqui você abre o valor de cima até o maior valor do de baixo, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Simplifica aqui. A gente vai ter aqui 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, opa, 3 não, só vezes 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, realizando essa operação, a gente vai ter 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vai ser um total de 79.833.600 dividido por 2, que vai dar um total de 39.916.800. Então vai ser 39.916.800. Qual que é a resposta então? A resposta aqui seria a nossa alternativa, a letra A. Tá? Isso pode ser organizado de 39.916.800 maneiras diferentes. Então aí são muitas maneiras diferentes de você organizar esses 12 livros. Beleza? Outra situação aqui. Quantos são os anagramas da palavra matemática? Tá? Essa situação do matemática, ela se encaixa na mesma anterior. É só você imaginar que cada letra representa um livro. Nesse caso aqui você vai ter 2 livros iguais, que são M. Vai ter 3 livros iguais, que são A. Tem 2 livros iguais, que são os T. O E, o I e o C se repetem apenas uma vez. Então você tem várias repetições aqui. Tá? Então se você tem elementos repetidos, não é combinação. Elementos repetidos a gente trabalha com essa análise. Tá? Então a gente vai ter aqui N fatorial, que é o número total. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fatorial. E vou dividir pelos 2 M's, os 3 A's, os 2 T's, o E, o I e o C não se repete. Então a gente vai calcular baseando-se nisso. Abre o valor de cima até o maior valor do de baixo. Então vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Simplifica eles, né? Então a gente tem aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então vai ser 2 vezes 1, que é 2 fatorial, vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai ser 4. Então a gente vai ter aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vai ser igual a 604.800 dividido por 4. Dividindo isso por 4, a gente vai chegar no total de 151.200 possibilidades. Então aqui a resposta correta seria de 151.200 anagramas. Ou seja, eu consigo organizar essas letras, trocar essas letras de lugar de 151.200 vezes sem repetir a ordem. Tá? Não estou dizendo que a palavra que eu vou formar vai fazer sentido. Mas eu estou dizendo que eu consigo trocar essas letras de lugar 151.200 vezes sem repetir a ordem. Lá na 201 vez, já estou repetindo uma combinação que já foi identificada.